as aulas, porque eu já tive outros momentos que eu enumerei e acabei mudando a posição e a ordem. Hoje vai sobre a experiência de aprender a falar inglês. E eu trouxe aqui um material que estava guardado há muito tempo sobre uma ferramenta muito importante que eu usei para aprender a falar a língua inglesa. Eu quero apresentar para você, isso aqui são alguns cursos. Esse, essa empresa ainda existe, e ela existe desde a primeira vez que eu vi essa empresa, eu vi a empresa chamada Nightingale Conant. Eu vi essa empresa nos Estados Unidos e achei incrível, porque foi a época que o Anthony Robbins estava começando lá nos Estados Unidos. Eu estou falando de 1989, 1990, e ainda hoje existe essa empresa. Eu vou colocar aqui bem próximo para você ver. Essa empresa, na época, ela tinha esses cursos aqui, como de poder da negociação. Aqui nessa época houve o Lee Iacocca Tapes, onde ele falava muito sobre. O Lee Iacocca hoje não é muito comentado, mas ele foi o inventor do Mustang na Ford. Lee Iacocca saiu da Chrysler, depois a gente fala sobre. Depois nós vamos falar um outro capítulo somente sobre biografias. Aí vamos precisar dedicar aí várias horas, né, falando sobre biografias, que é muito importante que você entenda a biografia das pessoas. Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar. Então, esse aqui, ó. You can get anything you want. The Secrets of Power Negotiating, por Roger Dawson. Esse aqui, ó. Esse curso foi trazido dos Estados Unidos, e ele tem assim, ó. Ele vinha antigamente, vinha uma sequência de tapes, e eles vinham nesse tipo de embalagem aqui, ó. Você comprava pela internet, alugava em vários lugares e você colocava o tape. E ontem, por coincidência, eu estava assistindo sobre a invenção do tape deck, pela a guerra entre Philips e Sony. Depois nós vamos falar sobre novas tecnologias, em que posições nós estamos hoje, para a gente poder entender o que é o que, né? Então, nós estamos criando, a partir de agora, um novo método de aprendizado para que você entenda de uma vez por todas como que o mundo é feito. Através desses tapes, eu imaginei que eu pudesse ficar ouvindo de uma tal forma. Eu já falei sobre o sleep learning, que é o aprendizado dormindo, né? Então, a gente viu, a gente não, né? Se você estudar, você vai saber que o nosso cérebro ele não dorme. O nosso cérebro ele fica 24 horas ligado o tempo inteiro. Por mais que você esteja dormindo, o cérebro fica funcionando. Então eu percebi que eu falei, enquanto eu estiver dormindo, eu vou usar o meu cérebro para aprender, com aprendizado. E uma vez eu assistindo o filme Matrix, eu vi que tem um momento, depois a gente podia até estudar sobre o Matrix. No Matrix, ele apresenta um momento onde eles treinam o cérebro para fazer novos aprendizados. Então você vê, né, que hoje em dia o aprendizado ele é demorado, ele é lento. Os cursos universitários têm 4, 5, 6, 7 anos. Imagina só, no futuro, imaginar que pessoas gastavam 5 anos, 6 anos para ganhar um certificado. Ou no futuro, as pessoas aprenderão muito mais rápido. Então eu imaginei que enquanto nós estivéssemos dormindo, o nosso cérebro está acordado, ele está trabalhando, o nosso cérebro ele não descansa. Então eu colocava esses tapes de cursos. Nesse caso aqui é o
o poder, os segredos do poder da negociação. Incrível, né? Colocava os tapes num Walkman com fitas, cassete, punha no ouvido, ia dormir e ficava ouvindo, e ouvindo incessantemente. Eu cheguei a ter kits como esse, numa sequência. Eu acho que eu tive uns 30 kits como esse. Esse formato de fitas dessa forma, como eles estão eles estão assim colocados dessa forma, não sei se dá para ver na câmera, mas ele está dessa forma, desse jeito, mas havia tapes em vários formatos, né? E aí apareceram os DVDs, apareceram os CDs, né? Aí ocupava muito menos espaço e era muito mais ocupava muito menos tempo. E foi logo quando a Netflix começou a alugar DVD pelo correio, né? Eu estava nos Estados Unidos e eu lembro que a gente podia assinar, entrava no site da Netflix e você fazia um plano da Netflix ilimitado de filmes. Aí eles mandavam de 3 a 4 filmes pelo correio. Então o CDzinho vinha pelo correio de DVD, você assistia, depois ele já vinha um outro envelope que você devolvia os DVDs no correio e ele voltava para a Netflix. A Netflix começou alugando DVDs pela internet, pelo correio, né? Usando a internet, o website. Já havia internet, só não havia o streaming. Havia internet, então você entrava no site você entrava no site da Netflix e fazia uma assinatura, né? E eles mandavam para você ilimitadamente. Você parece que tinha uma sequência, acho que eram 3 filmes por semana que você podia alugar. Então, assim, enquanto mais modernidade foi acontecendo, melhor, né? A gente pôde fazer melhores coisas com a modernidade. Voltando ao aprendizado de inglês. O aprendizado de inglês nós vamos falar muito sobre esse assunto porque ele vai resolver um problema para você para o resto da vida. Você aprendeu a falar português ouvindo desde criança. Então você, quando era neném, no berço, você já era bombardeado por falas em português. À medida que esse neném foi crescendo, com tanto bombardeio de falas em português, esse neném começou a arranhar as primeiras sílabas, as primeiras mamãe, papai, água, dedé, dodó, didi, começou a falar pequenas sílabas. Você tem que levar em consideração que o neném tem um cérebro em formação e você, como adulto, já tem um cérebro formado. Então é muito mais fácil você aprender uma nova língua através da audição do que quando você era um nenê. Então, se você pega esse neném e coloca ele na Rússia, ele vai aprender e vai ter a língua mãe russo. Se você coloca esse neném nos Estados Unidos, ele vai ter a língua americana. Onde quer que você coloque esse neném, ele vai aprender a língua naturalmente, sem fazer curso nenhum, sem fazer escola nenhuma. Por que que ele vai aprender a língua? Ele vai aprender a língua porque ele vai ouvir aquela frequência de sons. O cérebro do neném começa a absorver aqueles sons, identifica aqueles sons, decodifica e transforma a língua falada daquele momento. Então, se isso acontece, qualquer língua que você começar a ter contato e bombardear o seu cérebro com ela, você vai aprender a falar naturalmente. É claro que se você ouvir 5 minutos, 10 minutos, meia hora de duas pessoas conversando em russo, você provavelmente vai ter muita dificuldade. Se você ouvir italiano, você consegue identificar algumas coisas, porque o italiano é muito próximo do português, muito próximo do espanhol. Então, nós temos aquela falsa sensação de que se nós ouvirmos falar espanhol ou falarmos italiano, a gente está entendendo mais ou menos. Por isso que quando nós viajamos para a Espanha ou para a Itália, a gente consegue se virar muito bem. Apesar que parece simples, mas não é. Bom, ora, inglês já é mais diferente, já temos uma gramática completamente diferente, uma linguagem completamente diferente. Porém, o cérebro é igual. Então imagina que você vai bombardear o teu cérebro com elementos de uma outra língua.
Ah, Eduardo, mas não é possível que só de eu ficar ouvindo eu vou aprender. É sim, é sim, porque eu aprendi e você vai aprender também. Então o que que acontece? O grande lance é que o seu cérebro, ele é poderoso, poderosíssimo, e ele tem uma grande habilidade. O que quer que você apresente para o seu cérebro, ele vai decodificar, ele vai alimentar. Quando eu era criança, minha avó costumava colocar música clássica na televisão, próximo ao quarto onde eu dormia, na casa dela, para que eu tivesse um apreço por músicas clássicas. O que que acabou acontecendo? Hoje eu sou adulto e gosto de música clássica, que eu fui bombardeado quando criança com música clássica. Então é muito importante você prestar atenção no que o seu cérebro está sendo bombardeado e principalmente para o que as crianças estão sendo bombardeadas, porque ali está formando o gosto da pessoa. O cérebro ele é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Então, lembrando, é óbvio também que o fato de eu ter morado nos Estados Unidos, a imersão na língua inglesa facilitou algumas coisas. Porém, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu já tinha noções de inglês em função desse estudo aprofundado do chamado sleep learning. Sleep learning é como se eu falasse assim, aprendendo dormindo. Aí fala, não é possível. É possível. Por que que não é interessante, não é difundido o aprendizado dormindo? Porque não dá lucro para ninguém. Porque se fala que tem que fazer curso online, curso disso, curso daquilo, matricular em escola A, escola B, escola C, e você acaba falando assim: "Poxa, mas então eu preciso gastar dinheiro para aprender inglês". Não, na verdade é que você não precisa gastar dinheiro para aprender inglês, você não precisa gastar dinheiro para perder peso, você não precisa gastar dinheiro para fazer ginástica, você não precisa gastar dinheiro para fazer quase nada. Mas as pessoas optam em gastar dinheiro para ter aquela sensação de que está valendo a pena. Então, muita coisa hoje é permitida e possível a custo zero. E aprender inglês é uma delas. Na verdade, o inglês você não aprende, o inglês você treina. É como perder peso. Eles falam que não é para falar que perder peso, né? Você elimina peso. Mas o ponto é o seguinte: suponha que você quer fazer qualquer novo aprendizado. Aí eu quero aprender a pilotar drones. Então você, para aprender a pilotar drones, você tem que observar os drones, você tem que tatear os drones, você tem que ver o drone voando, você tem que estudar como é então todo novo assunto, você precisa trazer o assunto para próximo de você. Ora, como eu faço para o meu cérebro ser estampado da língua inglesa? Com bombardeio. Bombardearemos o nosso cérebro com a língua inglesa. Acontece que aí esbarramos em outro problema, a quantificação. O que que é a quantificação? A quantificação é a quantidade de tempo que as pessoas pensam que é necessário para que a gente aprenda a falar inglês. Então, é mais ou menos parecido com perder peso. Você fica sem comer calorias 2 dias, uma semana, 2 semanas e acha que é suficiente para perder 10 quilos. Aprender inglês é a mesma coisa. Você acha que se você ficar uma semana, um mês assistindo filme, bombardeando o cérebro, daqui a pouco, no segundo mês, você estará falando fluentemente inglês. Não. Aí nós temos que falar sobre um outro assunto, a quantificação, a quantidade. A quantidade de horas massacrando o cérebro com a língua inglesa, eu estou falando de milhares de horas. Poxa, Eduardo, achei que era mais fácil. Então, não é tão fácil quanto a gente imagina. Esse curso, The Secrets of Power Negotiating, esse curso
Eu devo ter ouvido esse curso mais de 200 vezes. Oh, mas que loucura! Então, eu ouvi incessantemente um conteúdo da língua inglesa até um ponto da exaustão. No começo, a primeira vez que eu tive contato com esses cursos, com esses tapes, com esses cassetes, eu não entendia patavinas do que o cara falava. Aqui, ó, nós vamos ter aqui More Tactics of Negotiating. The Secrets of Power Negotiating, fita 4. Aqui, ó. Nesta fita aqui, tem pelo menos 60 minutos de conteúdo em inglês falado pelo tal Roger Dawson. E aí, ó. E aí, para você ver, táticas incrível. Para você ver, que você está ganhando ouvindo esse vídeo agora? Primeiro, você está vendo uma coisa que você não via há muito tempo, que é um tape. Você já é do tempo do streaming, da internet. Isso aqui é uma coisa dos mais antigos. Aí eu te falo, para você perder peso, você vai precisar ter uma dieta alimentar para o resto da vida. Não adianta um pouco tempo, não, é para o resto da vida. Todas as suas dietas, todos os seus as suas estratégias para um melhoramento têm que ser para o resto da vida. Então, a língua inglesa vai funcionar o seguinte: dependendo do seu nível de inglês, você vai melhorando cada vez mais. Aí eu te falo o seguinte: mas Eduardo, eu não falo nada, absolutamente nada em inglês. Como que isso aí vai resultar? Então, primeiro, você vai ter que alternar o tipo de conteúdo em inglês na sua mente. Senão vai acontecer um burnout, vai acontecer uma estafa mental e do qual você não vai aprender inglês em função da sua estafa. Até isso, eu na época me preocupei e imaginei um método para ser falado.